Vamos à resolução de mais algumas questões. Sejam A e B dois conjuntos tais que, na informação do problema, ele diz que o número de elementos do conjunto A é igual ao número de elementos do conjunto B mais 6. Então, o valor de... ele quer saber quanto vale a divisão do número de elementos de P de A pelo número de elementos de P de B. Bom, é uma questão que vai envolver número de subconjuntos, lembrando que P de A, P de B nada mais é do que conjunto das partes de A ou conjunto das partes de B, que seria o conjunto formado por todos os subconjuntos. E para calcularmos o número de subconjuntos, a fórmula a ser utilizada é 2 elevado a n, onde esse n é o número de elementos. Então, nesse caso, para calcular nP de A, simplesmente seria 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. nP de B seria 2 elevado ao número de elementos do conjunto B. Certinho. Só que eu quero o resultado dessa divisão. Para isso, eu vou usar essa informação. Eu vou substituir o NA pelo valor que foi dado. Então, eu posso afirmar que 2 elevado a NA é a mesma coisa que 2 elevado a NB mais 6. Da mesma forma que eu vou ter aqui 2 elevado a NB. Aqui eu não preciso substituir porque é o próprio NB. Aí um detalhezinho. Lembrando lá do assunto de potenciação, se eu tenho A elevado a x vezes A elevado a y, eu estou caindo aqui numa propriedade que é a multiplicação de potência de mesma base. Eu vou conservar a minha base e vou somar os meus expoentes. Eu também posso afirmar que isso aqui é a mesma coisa que A elevado a x vezes A elevado a y. Nós vamos usar essa lógica aqui para resolvermos essa parte. Como assim? Simples. Aqui em cima eu tenho a soma de dois termos. Então, eu posso separar e colocar dessa maneira. Posso escrever como sendo 2 elevado a nb vezes 2 elevado a sexta, dividido por 2 elevado a nb. Nesse caso, como eu tenho uma multiplicação, eu posso simplificar esse com esse, sobrando para a gente 2 à sexta, que seria igual a 64. Portanto, a nossa alternativa correta, letra D. Nessa próxima questão, um auditório para 300 lugares possui 5 interruptores que ligam 5 sequências independentes de lâmpadas que iluminam todo o recinto. De quantas formas diferentes é possível iluminar esse auditório com pelo menos 2 sequências de lâmpada acesa? Ou seja, se eu ligar o interruptor A, eu estou ligando uma sequência de lâmpadas. Se eu ligar o B, outra sequência, o C, outra sequência, o D, outra sequência, o E, outra sequência, correto? Ele estipula no problema que tem que ser aceso, no mínimo, 2 interruptores. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer combinações. Eu poderia fazer AB, AC, AD. Opa, mas espera aí. Isso nada mais é que subconjuntos de um conjunto formados por A, B, C, D e E. Então, se eu calcular o número de subconjuntos, 2 elevado à quinta, eu vou ter todas as combinações possíveis, ou seja, 32. Porém, tem um detalhe. Existe um requisito no problema. Ele diz que tem que acender pelo menos 2 sequências. Ou seja, só me interessam conjuntos com 2 elementos ou mais. Nesse 32, eu tenho todo tipo. Eu tenho vazio, eu tenho unitários, eu tenho com 2 elementos, com 3 elementos, com 4 elementos, com 5. Então, o que vai acontecer? Do total de 32, eu vou descartar 1,
que se refere ao conjunto vazio, ou seja, eu não ligaria nenhum interruptor. Eu vou descontar também 5, que faz referência aos conjuntos unitários. O A, o B, o C, o D, o E e assim por diante, ok? Então, na realidade, de 32, eu vou descontar 6, restando apenas 26 valores possíveis, ou seja, a alternativa letra C. Sexta questão. Atualmente, com o mundo cada vez mais globalizado, muitos países estão se associando em blocos comerciais, facilitando o fluxo de mercadorias, capitais e pessoas entre seus membros. Alguns desses blocos se destacam como a União Europeia, Bloco Econômico dos Países Europeus, e o NAFTA, que reúne Canadá, Estados Unidos e México. Alguns países da América do Sul, inclusive o Brasil, integram um bloco conhecido por Mercosul. Esse bloco incluía, em sua principal formação, a Argentina, Paraguai e Uruguai, além do Brasil. No mapa a seguir é possível observar o conjunto de países do Mercosul. Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Observando o mesmo mapa, pode ser definido outro conjunto formado por todos os países situados na América do Sul. América do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Considerando os conjuntos Mercosul e América do Sul, julgue verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. A Argentina pertence ao mesmo tempo aos dois conjuntos, ao conjunto de países da América do Sul e ao conjunto de países do Mercosul. Afirmação verdadeira. A Colômbia pertence ao conjunto dos países da América do Sul, mas não pertence ao conjunto do Mercosul. Verdadeiro. O México não pertence aos países da América do Sul, certo? E pertence ao conjunto dos países do Mercosul. Não, falso. Ele pertence ao NAFTA. Como todos os países membros do Mercosul estão na América do Sul, é possível afirmar que o conjunto de países da América do Sul contém o conjunto de países do Mercosul. Em outras palavras, diz que o conjunto dos países do Mercosul estão contidos no conjunto de países da América do Sul. A afirmação verdadeira. Portanto, a nossa alternativa correta, letra C.